Eu tenho trazido alguns termos nos nossos encontros anteriores, como experiência de compra, comportamento do consumidor, tomada de decisão, jornada dentro do ponto de venda. São termos que têm sido trabalhados pela neurociência para entender o consumidor, as suas motivações e como que ele decide referente à compra de um produto ou serviço, né? Suas motivações de compra. E o que isso tem a ver com a arquitetura comercial? É isso que a gente vai conversar um pouquinho aqui hoje. Nós temos trazido aí essa ideia de que para a gente desenvolver um ponto de venda, a gente precisa entender quais as estratégias para conectar a marca com o consumidor através de emoções que a gente desperte ali nesse ponto de venda. Bom, as emoções, elas que influenciam na tomada de decisão de compra de um produto ou serviço. Mas o que são as emoções? O que são as emoções, né? Elas são respostas do nosso organismo a estímulos externos, estímulos do ambiente, estímulos da natureza, todo tipo de estímulo que o ser humano é exposto. Então, a resposta que ele dá a todos esses estímulos são o que a gente denomina de emoção. E como que a gente constrói essa relação de emoção, né, de despertar essa emoção do consumidor? Bom, primeiro, o grande desafio é a gente conseguir captar a atenção do consumidor. E aí, nesse momento, eu não estou falando nós arquitetos no ponto de venda, né? A marca captar a atenção desse consumidor. Depois tem que gerar uma interação. Essa interação, ela vai ativar a memória, que está relacionado à memória afetiva, né, de tudo que esse consumidor aí que tem, né, de relacionado a isso que a gente está propondo de interação ou experiência, né, como a gente tem tratado. E então a gente vai ativar essa memória afetiva ou essa memória cognitiva. Quando a gente faz essa ativação, a gente vai despertar um valor emocional no consumidor referente a isso que a gente está propondo. Então, esse valor emocional que ele vai atribuir a essa interação que a gente está propondo está relacionado a experiências já vividas ou estímulos sensoriais que a gente está levando que estão relacionados a expectativas que foram criadas lá em cima quando a gente falou de despertar a atenção dele, a forma com que a gente despertou essa atenção. Então, nesse ponto, esse valor emocional é o que vai conduzir ele, é o que vai fazer, é a motivação que vai gerar essa decisão dele de compra ou não por aquele produto ou serviço, de efetivação ou não, né, da compra, que é o que importa no contexto do negócio, né? Bom, e aí, por que a gente tem que entender tudo isso para desenvolver um projeto de arquitetura para um ponto de venda? Por que isso é importante? Porque quando a gente vai trabalhar isso tudo, toda essa relação, né? A marca já construiu alguma coisa lá fora, ela já despertou essa atenção, ela já construiu essa interação, ela já fez esse trabalho. Mas o ponto de venda vai ser o local onde efetivamente isso vai acontecer fisicamente, né? Que vai acontecer a conexão dessa marca com esse consumidor, dessa experiência, de tudo isso que foi proposto. E aí, nós como arquitetos vamos trabalhar toda essa relação novamente dentro do ponto de venda. Então a gente tem que saber como é que a gente vai captar a atenção desse consumidor, aí através da fachada, através de uma vitrine, através de estímulos sensoriais, de aroma, de audição, enfim, dentro da estratégia que a gente vai construir, que a marca já disponibilizou ali no mercado, já começou essa história, essa narrativa, e nós vamos levar ela para o ponto de venda. E aí, da mesma forma, a gente vai captar atenção, nós vamos propor essa interação, que aí ele já está, né, nós já conseguimos trazer ele para dentro do nosso espaço físico. E aí, da mesma forma, nós precisamos desenvolver estratégias para ativar sua memória,
para que ele consiga trazer um valor emocional para isso tudo que a gente está propondo. E aí a gente vai traçando dentro do ponto de venda uma jornada, né, que seja relevante para ele, ofertando tudo isso relacionado às suas necessidades e às suas emoções dentro desse produto ou serviço, para a gente conduzir ele para a compra, conduzir ele para a efetivação do negócio. Então, esse é o nosso papel. Bom, eu, como arquiteto, posso desenvolver um projeto de arquitetura para um ponto de venda, para um restaurante, para um supermercado, para uma farmácia, para uma loja, o que for, sem entender desses recursos e sem fazer uso de nada disso. Claro que eu posso. Eu vou desenvolver esteticamente um lugar bonito e vai ser funcional e vai ter uma setorização pensada? Claro que vai. Mas como que eu consigo amarrar o máximo possível de informação e usar todos esses recursos, todos esses estudos do mercado para levar para o meu ponto de venda, para que eu consiga ser mais assertivo nessa construção de jornada e de trajetória do consumidor. Então, é nesse sentido que quanto mais eu me aprofundo nessas ferramentas do mercado, nessas disciplinas que estão trabalhando o entendimento do consumidor, quanto mais eu me aprofundo nisso, eu consigo melhorar o meu projeto e fazer projetos de ponto de venda mais inovadores, mais assertivos. É quando eu tenho o entendimento disso tudo que eu consigo criar coisas diferentes que eu possa atrair e fazer essa conexão com esse consumidor. Bom, é um termo muito complexo, né? É um estudo complexo, mas a gente consegue entender, levantar aí no mercado referências, estudos que já existem e também fazer uso, né, de ferramentas de inteligência artificial, equipamentos que já estão trabalhando esse contexto de fazer a leitura do cérebro, a leitura do olhar do consumidor, para a gente entender isso tudo. Então, a gente tem que fazer o uso dessas ferramentas. E por que a gente tem que entender? Para conseguir fazer uma interpretação adequada e levar para o contexto do nosso consumidor. Então, aí nós vamos ter diversos estudos que falam sobre o comportamento, quando ele vai fazer uma escolha de um restaurante, que é para o dia a dia, para uma alimentação do dia a dia de um almoço, quando é um restaurante para uma comemoração, uma janta, um encontro com os amigos, ou quando a gente está falando de comprar um produto para uma viagem, ou comprar uma roupa para o trabalho, ou comprar uma roupa para um evento, enfim. Cada situação, né, cada situação da vida é uma motivação diferente que ele tem. E aí, esses estudos de comportamento estão aí para nos auxiliar em toda essa condução de projeto para a gente traçar estratégias mais adequadas. O que eu trago aqui para vocês como referência, que dá para pesquisar e para entender melhor disso e se aprofundar e também achar cursos, né, que eu acho que são muito relevantes, estudar neurociência, estudar neuroeconomia, estudar neuromarketing, porque aí cada profissional vai usar esses conceitos dentro do seu projeto, né, e fazer uma curadoria do que é interessante, da forma que ele costuma trabalhar, ou que ele está desenvolvendo a sua metodologia de trabalho. Eu recomendo a IBN, que é o Instituto Brasileiro de Neuromarketing, de Neurociência, que tem aí um conteúdo extremamente interessante, um conteúdo profundo, mas também que dá para a gente começar a entender desse tema, desse assunto, que é muito importante para projetos inovadores de arquitetura comercial, tá bom? Eu espero que eu tenha conseguido explicar um pouquinho o que são esses termos todos e como é que a gente usa eles no nosso projeto. Qualquer dúvida, vamos conversando, vamos trocando ideia. Muito obrigada!